Queridos irmãos e irmãs em Cristo, em nome do Senhor Jesus, leio a palavra que está em Jeremias 29, 11, 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados irmãos e irmãs, hoje venho compartilhar com vocês uma mensagem de esperança que ressoa através dos tempos. Uma mensagem que nos lembra que, mesmo quando estamos enfrentando os vales mais escuros de nossas vidas, o Senhor já preparou um caminho para nós. A palavra que lemos em Jeremias foi dirigida ao povo de Israel em um dos momentos mais difíceis de sua história. Eles estavam no exílio, longe de sua terra, sentindo-se abandonados e esquecidos. Muitos pensaram que as promessas de Deus haviam falhado, mas no meio dessa escuridão, o Senhor enviou sua palavra por meio do profeta Jeremias, lembrando-os que os pensamentos de Deus para com eles eram de paz e não de mal. Irmãos, talvez você esteja hoje passando por um momento de exílio em sua própria vida. Talvez esteja enfrentando uma doença que parece não ter cura. Talvez esteja com dificuldades financeiras que se acumulam dia após dia. Talvez esteja enfrentando um relacionamento quebrado que parece impossível de ser restaurado. Permita-me dizer que, assim como no tempo de Jeremias, o Senhor conhece cada detalhe da sua situação e tem pensamentos de paz para você. O que me impressiona neste texto é que Deus não apenas diz que tem pensamentos sobre nós, Ele afirma que conhece esses pensamentos intimamente. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Isso revela um Deus que não está distante, mas que está profundamente envolvido com cada aspecto de nossas vidas. O Deus que conhece o número de cabelos em nossa cabeça também conhece perfeitamente os planos que tem para nós. E quais são esses planos? São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A palavra hebraica para paz, aqui, é shalom, que significa muito mais do que apenas ausência de conflito. Shalom representa plenitude, integridade, bem-estar em todas as áreas da vida. Os planos de Deus para você incluem saúde, provisão, relacionamentos restaurados, propósito e uma profunda conexão com Ele. Mas observem, irmãos, que há uma condição para experimentarmos esses planos de paz. O texto continua. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui está o ponto crucial. Precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, não com uma fé dividida, não com prioridades confusas, mas com um coração completamente voltado para Ele. Quando buscamos a Deus dessa maneira, podemos ter a certeza de que Ele nos ouvirá e responderá. Pensem no rei Davi, que escreveu em Salmos 34:4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Davi enfrentou perseguição, traição, perda e pecado, mas sempre voltava seu coração para Deus, e o Senhor nunca o abandonou. Pensem em José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e jogado na prisão. Durante anos, parecia que os sonhos que Deus lhe dera estavam completamente perdidos. No entanto, o Senhor estava trabalhando todos esses eventos para um propósito maior. Como José mesmo disse aos seus irmãos em Gênesis 50:20, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Irmãos e irmãs, precisamos aprender a confiar nos planos de Deus, mesmo quando não conseguimos enxergá-los claramente. Como está escrito em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quero que você observe também que a promessa de Deus em Jeremias não é apenas para um futuro distante, mas para o presente.
Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Este é um convite para hoje. Você não precisa esperar até ter resolvido todos os seus problemas ou até ser espiritual o suficiente. Você pode invocar o nome do Senhor agora mesmo e Ele promete ouvir. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 10:13 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é uma promessa para todos nós, independentemente do nosso passado ou das circunstâncias atuais. Irmãos, quando olhamos para a vida de Jesus, vemos a personificação perfeita dos planos de Deus para a humanidade. Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, como está escrito em João 10:10. Ele veio para buscar e salvar o perdido, para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e restaurar a visão aos cegos, como lemos em Lucas 4:18-19. A cruz de Cristo é a demonstração mais clara de que os pensamentos de Deus para conosco são de paz e não de mal. Como diz Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Quero compartilhar agora uma história que ilustra como os planos de Deus podem se desenrolar de maneiras que não esperamos. Conheci um irmão chamado Pedro, que era um próspero empresário. Tinha uma família linda, saúde e parecia ter tudo o que precisava. Mas em questão de meses, sua empresa faliu devido a uma crise econômica. Seu casamento começou a desmoronar sob a pressão financeira e ele foi diagnosticado com uma doença grave. Pedro questionou onde estava Deus e por que permitiu que tudo isso acontecesse. Em seu momento mais escuro, Pedro finalmente se rendeu completamente ao Senhor. Ele começou a buscar a Deus com todo o seu coração. Não apenas por alívio para seus problemas, mas por um relacionamento mais profundo com seu Criador. E algo maravilhoso aconteceu. Embora nem todos os seus problemas tenham sido resolvidos imediatamente, Pedro encontrou uma paz que transcendia sua situação. Ele descobriu que os planos de Deus eram maiores do que seus próprios planos. Com o tempo, sua empresa foi reconstruída sobre princípios mais sólidos. Seu casamento foi restaurado e, embora ainda lutasse com problemas de saúde, ele encontrou propósito em sua dor, ministrando a outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Pedro agora testemunha que, se não tivesse passado pelo vale, nunca teria experimentado as alturas mais elevadas de sua jornada com Deus. Essa história nos lembra que os caminhos de Deus nem sempre são os caminhos que escolheríamos para nós mesmos. Como está escrito em Isaías 55:8-9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos e irmãs, peço com toda a humildade a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas enquanto caminhamos na fé. Que possamos confiar nos pensamentos de paz que Ele tem para nós, mesmo quando não entendemos o caminho. Em Filipenses 1:6, Paulo nos assegura: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Este é um lembrete poderoso de que Deus não apenas tem planos de paz para nós, mas também é fiel para completar o que começou em nossas vidas. Irmãos, talvez você esteja esperando por uma resposta há muito tempo. Talvez esteja clamando a Deus por cura, por restauração, por direção, e pareça que Ele está em silêncio. Permita-me encorajá-lo com as palavras de Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará.
O tempo de Deus raramente é o nosso tempo, mas sua promessa nunca falha. Ele cumprirá o que prometeu em sua palavra. Como diz Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Enquanto esperamos pelo cumprimento das promessas de Deus, somos chamados a viver pela fé. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé nos permite ver além das circunstâncias presentes e confiar nos planos de paz que Deus tem para nós. Mas não estamos chamados apenas a esperar passivamente. O texto em Jeremias nos convida a invocar o Senhor, a ir, a orar, a buscar. Há uma parte ativa que precisamos desempenhar para experimentar os planos de Deus para nossas vidas. Como podemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração? Permita-me sugerir algumas maneiras práticas. Primeiro, passando tempo em sua palavra. Salmos 119, 105 nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Precisamos mergulhar nas Escrituras, permitindo que elas moldem nosso pensamento e direcionem nossas decisões. Segundo, através da oração consistente. Filipenses 4, 6, 7 nos exorta: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A oração não é apenas falar com Deus, mas também ouvir sua voz. Terceiro, através da comunhão com outros crentes. Hebreus 10, 24, 25 nos lembra: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Precisamos uns dos outros para caminhar na fé. Quarto, através do serviço aos outros. Jesus nos ensinou que o maior entre nós deve ser servo de todos. Quando servimos aos outros com amor e humildade, estamos vivendo de acordo com os pensamentos de paz que Deus tem para nós. Quinto, através da obediência. João 14:15 registra as palavras de Jesus: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é uma expressão tangível de nossa confiança nos planos de Deus. Irmãos e irmãs, enquanto encerro esta mensagem, quero lembrá-los de que as promessas de Deus para vocês hoje são tão certas quanto foram para o povo de Israel há milhares de anos. O mesmo Deus que os guiou através do exílio para a terra prometida está guiando você através de seus desafios atuais para o futuro que Ele planejou. Nossas circunstâncias podem mudar, mas o caráter de Deus permanece o mesmo. Como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Podemos confiar em suas promessas porque podemos confiar em seu caráter. Que possamos, como o povo de Deus, invocar seu nome, ir adiante em fé, orar com confiança e buscar sua face de todo o nosso coração. E ao fazermos isso, experimentaremos a realidade de seus pensamentos de paz para nós, não apenas em algum futuro distante, mas aqui e agora. Peço a misericórdia do Senhor para cada um de nós, para que tenhamos discernimento para reconhecer seus planos, força para seguir seu caminho e fé para esperar o cumprimento de suas promessas. Deus seja louvado.